Boa noite, estamos aqui para mais uma. É, feriado, na hora que eu marquei eu não me liguei, mas também eu tinha que respeitar a agenda da minha convidada. Acredito que o assunto interessa muito, porque eu recebi muito feedback, muita gente me mandando perguntas. Então, espero que seja agregadora aí essa live. Laís, Laís, tá aí, né? Laís, eu tô recebendo muitos elogios aí da sua live. Acredito que, vamos lá, a doutora Ana já está na área. Já vou chamar para a gente já começar, porque o assunto promete. Então a gente já vai entrar logo para poder não ter, nem perder tempo. Benção, meu amigo. Benção, antes de você tão participativo. Amei, meu filho. Amei. Evandro Barbosa, meu querido Evandro, eu quero falar contigo para a gente marcar. Doutora Ana, muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Tá ouvindo bem? Boa noite, estou ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Sim, sim, muito bem. Minha querida. Fernanda Olha, até a Fernanda tá dando ar da graça aqui na área. Vi que foi passear, nem me convidou. Mas, enfim, para a gente não perder tempo. Doutora Ana, já se apresenta, dá seu boa noite, sua saudação inicial, por gentileza, para a gente não perder tempo, porque esse papo promete. Vamos lá. Tá ótimo, boa noite. Senhora Elisete, agradeço muito o convite. Boa noite a todos. Eu sou Ana Luísa, sou advogada especialista em direito previdenciário, né? Tenho pós-graduação, MBA, né? Alguns cursos de extensão, 10 anos de prática na área previdenciária. E estou aqui hoje, agradeço muito o convite e espero poder tirar todas as dúvidas de vocês. Ah, vai tirar sim. Eu achei engraçado esse assunto, já estavam me pedindo há algum tempo, mas eu procurando alguém que fosse especialista nisso, né? E tive a grata surpresa de te encontrar lá. Enfim, eu hoje, aliás, eu vim recebendo várias mensagens hoje, muito engraçado, as pessoas mandando para mim como se eu que fosse explicar. E eu tentando explicar para a galera que não era eu, né? Eu falei, gente, espera lá a live que eles vão. Alexandra Ribeiro, bem-vinda. Minha querida Miriam, doutora Flávia, mas vamos lá. A pergunta que mais bombou, doutora Ana, é: Sim. quem nunca contribuiu pode se aposentar? Então, quem nunca contribuiu não pode solicitar a aposentadoria, né? O que acontece é que as pessoas elas confundem muito a aposentadoria com o BPC-Loas, tá? A aposentadoria é um benefício previdenciário, né? E assim como precisa de contribuição, tá? De contribuição sendo feita pelo empregador ou pela pessoa como autônoma, né? Facultativa, como dona de casa, mas precisa ter a contribuição, né? Para que tenha a aposentadoria, que é uma contraprestação, tá? Então precisa sim ter a contribuição para que possa aposentar. E quem não tiver essa contribuição, né? Dependendo da renda familiar, pode, a partir dos 65 anos, contar com o BPC, que é o mais conhecido como LOAS, tá? Mas aí a pessoa que tem que ter a idade ou uma deficiência para poder fazer o uso desse direito e ser baixa renda, tá? Show de bola. Doutora, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, tem um balãozinho aqui, com ponto de interrogação. Clica ali, escreve sua pergunta, e aí a gente, se der tempo, acredito que dê, das perguntas que já tinham chegado, eu repasso para a doutora Ana Tangerino. Doutora Ana, é melhor se aposentar por idade ou por tempo de contribuição? E qual é a diferença? Se puder aproveitar e já falar. Sim. O que acontece? A aposentadoria depende muito de caso para caso, tá?
no previdenciário não existe nada tão certo, né? Depende do histórico de contribuição e tudo mais. Então, a melhor coisa é, antes de pedir aposentadoria, fazer uma contagem, né, detalhada, analisar caso a caso para ter certeza. Mas o que que acontece? A aposentadoria por idade antes da reforma, né, que teve uma reforma agora em 2019, dia 13/11 de 2019, antes era melhor até a aposentadoria por idade, porque não tinha o fator previdenciário, né? Que castigava bastante as aposentadorias, reduzia em até 40%, tá? Agora, depois da reforma, varia muito de caso para caso, tá? Precisa fazer o cálculo. Por quê? Porque dependendo dos casos, você consegue tirar o fator previdenciário e aposentar livremente, né? E muitas vezes a pessoa está agora próximo de aposentar pela questão da idade e tudo mais. Então é ideal fazer o cálculo para ver onde a pessoa vai ganhar mais, né? Onde será mais rentável, né? A aposentadoria por contribuição, nas regras de transição que existem, né, por conta da reforma, ou a por idade, o que é que está mais próximo, né? Então é ideal fazer essa contagem, essa análise, para verificar onde vai ser melhor, tá? Então não tem nada líquido e certo, sabe? Sim. Tem que analisar caso a caso, porque às vezes para uma pessoa por idade é ótimo, tá mais próximo, né? Ela não vai ter que ficar desembolsando para contribuir, né? E outra, a tempo de contribuição já está preenchido, já está certinho, ela consegue tirar o fator previdenciário em alguns casos, e aí ela já aposenta, que é muito melhor, né? Show de bola. Ó, o Working Freelance já está mandando um abraço aqui para a senhora, você daí da sua área. Eu gosto. Feriado trouxe até a Mônica Coropos. Mônica, um grande abraço. Everton Duarte, Everton Eduardo, que é do Cardápio Cultural, também está na área, que eu já olhei por aí. Perfeito. A galera que está entrando aí, fique à vontade. Quem tiver alguma pergunta. Olha, a senhora falou tanto dessa sua fala sobre o fator previdenciário que eu vou antecipar a pergunta. O que é esse tal fator previdenciário? Olha, o fator previdenciário, ele é uma fórmula, né, que ele foi trazido em 99, tá? Em meados de 98 para 99. Ele entrou em vigor em 99, onde fazia com que a pessoa tinha que trabalhar a mais do que o requisito mínimo, né? Então, aplicou-se esse fator previdenciário que leva em consideração o seu tempo de contribuição, idade, expectativa de vida, né? É uma fórmula que é aplicada, né? E, grosso modo, ele reduz em até 40% a aposentadoria, tá? Então, o homem e a mulher, 30 anos, mulher e 35 homem, antes dessa última reforma, não precisava ter idade mínima, né? Mas ele trazia idade mínima, tempo mínimo, né? E aí o que acontecia? Entrava o fator previdenciário, que era para mostrar, olha, você vai aposentar com o mínimo, presta atenção, tem até 40% de redução da sua aposentadoria. Tem certeza que é isso que você quer? Né? Só que as pessoas não eram orientadas, e assim como não são pelo INSS até hoje, né? E davam entrada na sua aposentadoria e tinham aquela surpresa nada agradável com a carta de concessão, né? Então, lógico, quanto mais você trabalhar, maior o tempo, maior a idade, menor a incidência do fator previdenciário, tá? Então, em 2015, foi implantada uma nova regra onde a pessoa podia aposentar somando o tempo de contribuição com a sua idade. Se ela atingisse o tempo mínimo, poderia tirar o fator previdenciário. O fator previdenciário podia também ser opcional na aposentadoria por idade, né? Onde a pessoa podia
pedir, fazer uma escolha de utilizar ou não, né? Porque quando ele ficava positivo, aí ele começava a ajudar no cálculo, né? A aposentadoria especial também para quem tem insalubridade, para médicos, enfermeiros, as pessoas que fazem parte da limpeza de hospitais, clínicas, postos de saúde, né? Todo mundo que tem uma exposição a uma certa insalubridade, ela tem direito à aposentadoria especial, e aí com isso ela retira o fator previdenciário, e então aí vem a aposentadoria limpinha, né? Aí a pessoa só tende a ganhar, tá? Show de bola. Chegou para mim também uma pergunta seguinte: trabalho como MEI, posso me aposentar? Vou me aposentar? Tenho esse direito? Tem sim. Tem sim, o MEI tem direito a se aposentar, tá? Ele só precisa escolher de que forma que ele gostaria de se aposentar, porque o MEI, por si só, ele paga 5% do salário mínimo, né? E isso garante aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença que depois da reforma veio com o nome de benefício por incapacidade temporária, né? E se ele quiser aposentar por tempo de contribuição ou com um valor maior do que um salário mínimo, né? Porque esse 5% ele fica como salário mínimo e por idade automaticamente, mas se ele quiser aumentar, né, receber mais do que um salário mínimo ou aposentar por tempo de contribuição, ele precisa entrar no portal do empreendedor, né, e pagar uma guia complementar de 15%, né? Aí ele consegue aposentar por um valor maior ou por um tempo de contribuição. Mas ele tem sim. É que às vezes o pessoal não informa, né? Essa parte de ter que complementar e tudo mais. Mas ele tem direito sim a todos os benefícios do INSS, tá? Até bom a senhora tocar nesse assunto, que vou até lhe perguntar aqui, as pessoas. Não é só ter o MEI, tem que estar em dia com o MEI, né? Para poder usufruir desses benefícios. Hoje eu achei muito engraçado que, como eu falei, várias pessoas ligaram para mim. Rapidamente vou te pedir desculpa por falar aqui. Seu Benjamin, que saudade, grande abraço, bem-vinda, advogada Ângela Torres, doutora Ângela Torres, bem-vinda, Camis Azevedo. Marlene, minha amiga querida, eu vi o Newton também entrou aí, Newton Costa, grande abraço. Eu ia falar com a senhora o seguinte: chegou muitas perguntas para mim, então eu vou também antecipar essa pergunta, porque hoje já chegaram mais sobre isso. A senhora falou que previdência não é algo muito fechado, porque caso a caso. Existe um tempo certo para a concessão, caso a documentação está certa, está tudo certinho, a pessoa tem direito ao benefício. Existe um tempo certo para que o INSS conceda essa aposentadoria? 2, por que tem demorado tanto as concessões? Já aproveita, já embala as duas aí. Sim, olha, existe alguns cenários, né? Se a mulher tiver 30 anos, antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao pessoal que me segue, que está entrando aqui. Um abraço a todos vocês. E o que acontece? Existem alguns cenários, né? A mulher com 30 anos contribuídos antes da reforma, né, até dia 12/11 de 2019, ela aposenta sem idade mínima, tudo certinho, tá? O homem com 35 anos, nesse mesmo exemplo. Passou a reforma, a mulher que tinha 28 anos contribuídos até o dia 12/11 de 2019, ela tem direito a algumas regras de transição, assim como o homem que tem 33 anos até essa época, né, 12/11 de 2019, ela aposentava sem idade mínima. Só que o que acontecia? Tem a regra de transição dos 50%, né? O que é essa regra? A mulher com 28 anos, 2 anos faltava para completar 30, ela teria que trabalhar esses 2 anos para completar 30 e mais 1 ano do pedágio. E aí ela aposentava na regra anterior, no cálculo anterior, né? De lá para cá, tem a parte
pontuação, que ela tem que ter 30 anos e mais a idade, né? Atingindo a pontuação mínima, aposenta, tanto o homem quanto a mulher. Tem a parte idade, né? Adicional de 100%, para quem tinha faltando 3 anos para o mínimo até a época da reforma, tem que trabalhar os 3 anos que faltavam e mais 3 anos do pedágio, né? E aí já entra no cálculo novo, que é 100%, julho de 94 até a última contribuição, 100%. O cálculo parece que dificulta bastante, né? Penaliza. Por quê? Antes, você levava em consideração 80% das maiores, tirava 20% dos menores, né? Levava em consideração os maiores benefícios, tá? Então, em alguns casos, você tem, né, como igual esse de 50%, você tem aplicação do fator previdenciário, mas se a pessoa atinge a pontuação mínima, ela tira o fator previdenciário e aposentava limpo, né? Agora, essas regras do adicional de 100%, da pontuação e tudo mais, depois da reforma, ficou um pouquinho difícil, porque leva em consideração 100% da média, ou seja, aqueles 20% menores que atrapalhavam na regra anterior que era descartado, nessa regra não descarta. Então o pessoal pensa, ai, não tem fator previdenciário, mas tem os 20% que penaliza, tá? Então já achata bastante a aposentadoria, que é triste esse cenário, tá? Então, pelo novo cenário, homem por idade, né, com 15 anos e 65 anos de idade, aposenta, pode requerer. Mulher, depende de quando é que ela preencheu a idade. Por exemplo, se ela preencheu a idade antes da reforma, 60 anos, mas está completando os 15 anos mínimos agora, ela aposenta. Completou 15 anos, já aposenta. Por quê? Na aposentadoria por idade, o que conta é a idade. Preencheu a idade? Não importa quando que você vai preencher os 15 anos, certo? Não precisa correr atrás dos 60 anos e 6 meses, 61 anos, que ele vai acrescendo, né? De 6 por ano a cada 6 meses, que bate nos 62 anos. Então, às vezes, tem algumas mulheres que ficam desesperadas, né? Até por falta de informação, fala, pelo amor de Deus, eu vou ter que pagar agora até os 62? Não. Se você tinha 60 anos lá atrás, antes da reforma, congelou, entendeu? Você só tem que preencher os 15 anos. Agora, se você tiver 61 anos esse ano, preencheu 15 anos, corre já da entrada. Por que que demora tanto? Antes já era bem demorado, né? Com essa reforma, muitos servidores do INSS, eles aposentaram. E aí não teve mais nenhum concurso para repor. Então, além do que já era demorado, eles estão com um número de servidores reduzidos, tá? Mas qual é o pulo do gato? Deu entrada? 30 dias. Não teve um pedido de exigência, não teve um deferimento ou indeferimento, pode fazer uma reclamação na ouvidoria do INSS, tá? Passou 30 dias da reclamação da ouvidoria, faça uma reclamação na CGU. Passou 30 dias, nada, pode procurar um advogado especialista da confiança de vocês para tomar medidas cabíveis, tá? Porque o que acontece? O INSS não se mexe porque as pessoas não sabem por onde andar, tá? A partir do momento que elas tomam uma atitude, sim. Olha, eu vou falar uma coisa. Antes de fazer a pergunta do César, eu quero te falar o seguinte. Cara, desculpa, eu vou quebrar o protocolo aqui. Tu é cabeçuda demais, porque minutos que tu foi dando essa explicação aí, eu já fui me embolando aqui. Eu falei, gente, peraí, é muita regra. É muita regra. Parabéns, doutora Luísa, parabéns. Obrigada. Porque é muita regra. Olha só, o César está perguntando aí. Tenho meu MEI há 9 anos e contribuí por 22 anos como empregado. Geralmente, qual a regra ideal? Deu para entender?
Deu para entender, sim. César, eu não sei se você tinha escutado um pouquinho da minha explicação anterior, mas o ideal, César, é você. Não sei como é que você contribui para o seu MEI, né? Se você contribui os 5%, tá? Mas o ideal seria que você fizesse a contribuição de complementação dos 15% a mais, tá? Para quê? Para que você pudesse garantir uma aposentadoria por tempo de contribuição e maior do que o salário mínimo, tá, César? Porque senão esses 22 anos que você teve como empregado vai fazer uma queda, tá? Com o seu MEI. Ou você vai aposentar somente por idade. Então, eu não sei a sua idade, mas seria interessante que você fizesse uma análise mais apurada para verificar o seu caso, tá? Um planejamento previdenciário, inclusive, Elisete, eu queria falar que o planejamento previdenciário sempre existiu, mas agora, depois da reforma, ele se mostrou extremamente necessário, tá? Para as pessoas terem uma certa segurança de como vai aposentar, qual é a data prevista, se tem algum defeito na vida toda trabalhista, como faz isso para consertar e para ter uma aposentadoria melhor, né? Uma coisa que eu queria só deixar, vou falar rapidinho só para não atrasar a live, mas as pessoas, elas ficaram muito desestimuladas a contribuir depois dessa reforma que veio para castigar mesmo, tá? E que não era necessário ser feita com esse rigor do jeito que foi feito, tá? O INSS não está quebrado, nunca esteve, o que ele está é mal administrado, tá certo? Mas o que acontece? Fez a reforma? Ótimo. Como é que a gente pode caminhar daqui para frente? Não dá para a gente ficar chorando. Então, melhor forma é procurar um advogado especialista da confiança de vocês, tá? Para que possa verificar todo o seu histórico, fazer uma contagem, uma análise apurada, e isso o INSS não dá lá no meu INSS, né? Ele joga, mas se tiver algum defeito, ele não aponta isso para você. Então, o ideal seria que fizesse uma análise, tem algum defeito, olha, a gente precisa consertar aqui, assado. Por quanto que eu pago? Por quanto que eu posso pagar para me conceder uma aposentadoria lá na frente melhor, né? Para que eu possa ter um futuro melhor, né? Todo mundo está correndo atrás da previdência privada. Gente, tudo bem, eu não tenho nada contra, mas o INSS é vitalício, tá? O INSS, ele é público, tá? Se o INSS quebrar de vez, é que o Brasil já foi, já era, entendeu? Então, você pode sim fazer uma previdência privada como complemento, mas não para ele ser o principal. Porque o que acontece? Na hora que acabar o dinheiro que você colocou lá na previdência privada, já era, tá? E o INSS não, ele é vitalício. Então, a gente precisa ter essa mentalidade, ter essa visão, né? Para que a gente não fique na mão na hora que a gente tiver sem força de trabalho. Show de bola. De mãos dadas, eu já vou fazer sua pergunta. Eu tô maravilhada. Sinceramente, eu dei uma gargalhada aqui sozinha, porque a Alexandra Ribeiro falou, nossa, muito confuso. Realmente, é muita regra, por isso que tem que ter orientação, não adianta. Sim. E aí, doutora Ana, eu vou até aqui, quem me ajuda é minha irmã. A minha irmã, ela trabalha com isso, e ela que me ajuda, e realmente eu fui ver. Não fique esperando que o INSS vai te apontar aonde está errado. Gente, sim, eu pedi que ela viesse falar apenas sobre aposentadoria, porque previdência, qualquer demanda de INSS, o assunto é vasto, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas que entram com pedido de benefício, agora é por incapacitação, né, que se fala? Sim. Doença, Sim. tipo doença. Às vezes são interferidos por uma bobeira e a pessoa não, por exemplo, não, Deus me livre eu falar aqui, mas não levou o laudo, não levou. Só que o INSS não explica isso, está indeferido e acabou. Entendeu? Então, sim, é importante ter orientação. A ideia de ter trazido a doutora Ana aqui, já fica o convite para a gente fazer uma outra, para a gente ampliar esse papo aí. Doutor Hilário, presidente da OAB na área, muito bem-vindo. A de mãos dadas está perguntando o seguinte:
abri, eu não sei se é um homem ou uma mulher, mas abri um MEI em janeiro, sempre trabalhou como CLT, tem 38 anos, deve recolher o INSS, certo? Mas qual Sim. valor vale a pena? Olha, aí é que está. Precisa ser feita uma análise apurada, né? Porque o ideal é você continuar contribuindo pela média que você tinha antes, né? Porque é assim, o MEI você tem que pagar, recolher, pelo seu rendimento, né? Pelo seu trabalho como MEI. Esse é o correto. Só que, se você reduzir a contribuição que você tinha lá na frente, na hora de você aposentar, vai fazer uma queda no seu rendimento lá na frente. Então, o ideal seria fazer uma análise melhor, né? Eu não posso aqui jogar valores, porque isso pode te atrapalhar, né? Então, o ideal seria fazer uma análise certinha, cada caso é um caso, com seu histórico de recolhimento, para poder apontar um valor melhor para você, né? O ideal, veja, 38 anos, eu não sei se é homem ou se é mulher, né? É Eu não mulher, sei, botou aí, Patrícia. é Patrícia. mulher? Tá ótimo, Patrícia. 38 anos como empregada, né? 38 anos, Patrícia, se for ver, você já tem idade para aposentar, né? Já tem idade para aposentar e muito. Então, às vezes, até vale a pena, tá? Show de bola. Olha, a Camis Azevedo botou, sem contar que as informações somem do sistema deles, do INSS. Realmente seria complicado. Ó, chegou Então, muito essa pergunta para mim. Sou dona de casa, posso me sim, aposentar? Pode se aposentar. dona Independente de, de. dona de Mas tem que casa contribuir. pode se aposentar, mas necessita de contribuição, tá? Dona de casa pode sim se aposentar. Existe um código específico, tá? Que é o facultativo baixa renda, tá? Que ele é 5% do salário mínimo, então precisa sempre ficar de olho na mudança do salário mínimo. O salário mínimo muda todo mês de janeiro, tá? Então, o ideal, todo mundo gosta daquele carnezinho laranja, Sim, né? sim. O ideal é pedir para quem não tiver um fácil acesso, né, pedir ajuda para alguém que esteja próximo, né, fazer essa guia, né, que sai diretamente do site do INSS. Por quê? Porque se por acaso esqueceu a mudança do salário mínimo, o próprio sistema mostra, né, olha, mudou, e aí você não recolhe errado, tá? Se eu não me engano, é o código 1929, tá? Que é o código facultativo baixa renda, tá? É muito importante fazer esse cadastro no site do INSS como facultativo baixa renda antes de começar a contribuir, né? No site ou pelo telefone 135, faz o seu cadastro e aí começa a contribuir como facultativo baixa renda. E isso não é exclusivo para mulheres, tá? Isso serve também para homens, tá? Mas antes tem que fazer o cadastro no CAD único, né? No CRAS da sua cidade, CRAS ou CREAS, isso muda de cidade para Sim, cidade. sim. Feito o cadastro, aí entra pelo site do INSS ou liga no 135, faz o cadastro como facultativo baixa renda e aí começa a contribuir, tá? O ideal é contribuir até todo dia 15 de cada mês. Por exemplo, vai contribuir até o dia 15 do mês de junho, referente a maio, tá? E tem que pagar em dia, pessoal, tem que pagar em dia, tá? Ainda mais quem começou a contribuir agora, né? Que é a carência. Então, pague em dia para não ter dor de cabeça, por favor. Paga antes, né? Então, aí, até dia 15, falando de maio, né? E assim por diante, tá? Perdeu o dia 15 de maio, paga junho, tá? E aí não tem dor de cabeça. Tiago mandando aqui, falando, ó, coração ainda. Eu também estou aqui, ó. Eu conheci ela, gente, eu conheci ela da forma mais inusitada, um grupo lá que tem, a Túria, eu entrei,
Aí vi lá os negócios, falei, vou mandar uma mensagem, né? Não custa nada. Falei, pô, toparia fazer uma live, eu preciso de alguém que fale de previdência. A gente não conseguia bater os horários, até que fechamos. E a gente não Sim. se conhece pessoalmente, não, gente. E aí eu comecei a olhar lá e eu falei, cara, ela sabe pra caramba desse assunto. Vai ser ela mesmo. Só que hoje aqui ainda estou mais impressionada. Como saber o tempo que falta para eu me aposentar? Tá. O tempo que falta para aposentar, normalmente pelo site do INSS, consegue ver, né, o meu INSS. Mas como eu já falei, às vezes você tem um tempo de carteira e o INSS não computou, então seu tempo pode ser maior, entendeu? Tem que verificar, ou pode ser menor também, porque pode ter contribuição abaixo do salário mínimo. E sabe quando é que você vai descobrir? Quando você der a entrada na sua aposentadoria e o INSS vem com indeferimento. Então, sempre, gente, a ordem da vez é planejamento previdenciário, tá? É necessário, precisa fazer, porque aí você descobre o tempo que você realmente tem válido, né? E como você pode fazer para corrigir todo e qualquer probleminha que tiver lá. E aí, se aquele teu empregador não recolheu, você tem como ficar sabendo, né? E como é que você faz para incluir aquele seu trabalho, né? Ou você é pessoa física, prestou serviço para uma pessoa jurídica, que é dever da pessoa jurídica contribuir pro prestador de serviço, pessoa física, tá? Muita gente não sabe disso, tá? Então, tem mesmo que fazer um planejamento previdenciário. Tem pessoas que entram no meu INSS e ficam satisfeitas com o que tem lá. Mas, alerto, já vi muita gente ir atrás do portal, só que na hora que você vai ter a sua aposentadoria, o servidor lá do INSS, ele vai fazer uma análise apurada, né? E aí é a hora que aparecem os defeitinhos, tá? Show Então, de bola. Olha, antes de eu fazer outra pergunta, eu vi aí que as meninas do Espaço de Sexo entraram. Bem-vindo, Thiago, bem-vindo. Lúcia de Oliveira, minha querida Cristina. Aí, Cristina, já quer se aposentar? Nem sei se tu já é aposentada. Minha querida Annalise, entrou a tempo, Annalise. Tava sentindo falta, que você viu lá, se interessou no assunto. Thelma Lira, já vi que tá por aí também, é microempreendedora. Interessantíssimo, hein? Pô, vou te falar. sim. Tô boba. Olha só. Não, vou inverter aqui as perguntas, em vez de fazer essa. É possível fugir do fator previdenciário? É possível fugir do fator previdenciário em alguns casos, tá? Para quem já tinha 30 anos ou 35 anos até 12/11/2019, né? Você conseguia aposentar pelaquela regra que existia antes, né? Mulher 30 anos e homem 35, e aí tinha a incidência do fator previdenciário, né? Ou tinha a regra, assim como veio até agora, né, de pontuação, né? Que mulher com 30 anos, mais a idade, né? Se desse 87 pontos naquela época, né? Começou com 85, aí aumentou para 86, né? E 87 agora para mulher, se tiver 30 anos e mais a idade bater 87 pontos, aposenta sem o fator previdenciário. Homem, né? Lá em 2015 começou com 95 pontos, aumentou para 96. Esse ano, né? Até dezembro de 2022, 97 pontos. Então tem 35 anos mais a idade. Bateu 97, aposenta sem fator previdenciário, tá? Vem limpinha a aposentadoria, tá certo? E vai aumentando. É muito Vai difícil, né? aumentando. Vai aumentando de ano a ano, tá? Tem aposentadoria por idade, que não tem o fator previdenciário, na realidade, você pode escolher, né? E na hora que o fator previdenciário no seu cálculo ele fica positivo, né? Ele é maior que 1,
Aí você utiliza porque ele ajuda a aumentar a sua aposentadoria. Mas é bem difícil, hein? Também tem a aposentadoria especial, né, para quem tem insalubridade, periculosidade. Mas depois da reforma, a aposentadoria especial ficou bem difícil também. Porque você precisa ter os 25 anos totalmente insalubre, comprovando com PPP. Depois da reforma, você tem que ter no mínimo de 60 anos, tá? Para aposentar puramente especial. Tá? Show de bola, Hélia. Olha, Maria Aparecida, te vi por aí. Uma pergunta também que chegou muito. Me aposentei, posso continuar trabalhando? Sim, se aposentou por tempo de contribuição, por idade, pode continuar trabalhando sim, tá? Só não pode se você aposentou como especial, né? E vai querer continuar na função que gerou a aposentadoria especial. Aí não pode, né? Mas, por exemplo, se você for um médico, né? Uma enfermeira, aposentou no especial, mas aí vai sair da carreira, vai trabalhar com uma outra função que não tem insalubridade, tranquilo, pode trabalhar, tá? Só não pode aposentar também por invalidez, que é a aposentadoria por invalidez permanente, né? Que é esse nome agora depois da reforma. Porque, lógico, se a pessoa aposentou como invalidez, é porque ela já não podia trabalhar, né? Mas a gente direto aí pelo mercado de trabalho encontra algumas pessoas que continuam trabalhando, mas é um alerta, pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso, porque se o INSS descobrir, corta a sua aposentadoria por invalidez. É que a gente sabe que a aposentadoria não preenche toda a necessidade, infelizmente, né? Mas aposentou por tempo de contribuição, por idade, pode trabalhar tranquilamente, tá? Show de E bola. vai ser descontado o INSS também. Beleza. Ó, pessoal, passaram duas perguntas aí, isso que eu estava olhando e eu não vi. Quem quiser fazer alguma pergunta, quem tem alguma dúvida, tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação. Clica nele, escreve a pergunta, que aí fica mais fácil de eu ver, porque sobe os comentários e eu não consigo ver. Como eu posso aumentar as chances de conseguir a aposentadoria que eu quero? A aposentadoria que você quer. O ideal é fazer mesmo um estudo, né, sobre isso, sobre o planejamento, né? Muitas vezes você pode ser que não chegue no valor que você deseja, tendo em vista o teu histórico. Por exemplo, se a pessoa pagou a vida toda como mínimo, né? Tem como melhorar? Tem como melhorar, mas pode ser que a gente não consiga chegar no teto, né? Que são 6.400 e uns quebradinhos que esse ano. O teto também aumenta cada ano, né? Sempre em janeiro o governo muda o mínimo e o teto, tá? Então a gente precisa ficar sempre atento a isso. Mas o que precisa ficar de olho é a sua vida anterior, né? Julho de 94 para cá. Se foi sempre mínimo, a gente pode melhorar, sim, mas se eu te disser que você vai pagar teto agora e daqui 2 anos você vai aposentar com teto, eu vou mentir. Então, é sempre melhor fazer um estudo para você não gastar muito e ter um retorno justo, tá? Show de bola. Ó, Alexandre Ribeiro está perguntando, quem trabalha como telefonista, telemarketing, tem alguma redução na contagem? Redução na contagem, tá? Depende muito da parte junto com o sindicato, tá? Mas telemarketing tem sim, tem direito ao PPP, tá? Que é o laudo, né, que mostra a insalubridade, a quantidade de horas que você trabalha, porque tem isso também, né? Tem a quantidade de horas que você trabalha, né? E aí ele pode sim reduzir. Por quê? Mulher, o tempo que você tem como especial, né? E as horas que você trabalha, e isso tudo vai entrar na sua contagem e o tempo vai fazer vezes 1,20, tá? E é o que vai acrescer no total de anos que você tem na vida toda. Ou seja, se você tiver 10 anos de telefonista
com PPP certinho, porque tem muita empresa que emite o PPP errado, hein? Então tem que ficar atenta a isso. Então 10 anos com PPP certinho, você vai fazer vezes 1,20, tá? E aí o resultado é o que vai acrescer na sua contagem de tempo, tá? E aí, para ter essa contagem agora, após a reforma, precisa ter os 25 anos de especial. Não tem mais aquela contagem mista que tinha antes lá, antes da reforma, hein? Então isso precisa ficar bem atenta. É, muita coisa. A Maria Aparecida, eu acho que é a resposta que você deu anteriormente. Ela não mandou do balãozinho, né, Maria Aparecida? Mas por acaso eu olhei aqui. Ela está perguntando, a aposentadoria por doença, quais os requisitos para aposentar? Eu acho que foi a resposta que você deu, eu acho, né? Foi a resposta anterior? A aposentadoria por doença, né, que é por incapacidade permanente, você sempre começa, né, na prática, o INSS começa concedendo o incapacidade temporária, né, que era o antigo auxílio-doença, né? Mas você tendo mais de 12 meses pagos, né, porque tem uma carência, né? Você tem que contribuir 12 meses ininterruptos, né? E aí, passados isso, se você tiver uma enfermidade que te incapacita por mais de 15 dias para o trabalho, se você for empregado, ou se você for autônomo, te capacita para o trabalho, porque o autônomo não precisa ter os 15 dias, mais de 15 dias, né? A regra é diferente, mas você tendo um laudo médico com CID, CIF, mencionando a sua incapacidade para o trabalho total e permanente, teus exames, né, corroborem com isso, você vai passar por perícia no INSS. Sendo aprovado, você tem a sua aposentadoria, tá? Não sendo aprovado, você vai precisar recorrer ao Poder Judiciário, ajuda de um advogado especialista de sua confiança, e aí você precisa exames antigos, exames novos, relatórios médicos do jeito que eu te falei aqui, antigos, novos, cópia de prontuário médico, né? Quanto mais documentos você tiver, melhor para comprovar a sua incapacidade total e permanente, tá? Só que detalhe, a aposentadoria por invalidez depois da reforma, tá? Se a tua incapacidade ficar clara depois da reforma que se deu aqui dia 13/11/2019, se ela não for acidentária, se ela não for acidente do trabalho ou uma doença ligada ao trabalho, tá? Você vai receber 60% do que você tinha direito. E ela não é mais uma aposentadoria, e ela já não era antes, vitalícia, tá? Você vai ficar passando por perícia direto, tá? Então, o que acontece? Se você tiver 60 anos, maravilha, ninguém mais toca em você, você não passa em perícia. Agora, se a sua incapacidade for antes de 12/11/2019, ótimo, porque aí ela vem 100%, tá? Passou 12/11/2019, se ela for acidentária, ela vem 100%, se não, você recebe 60%. Às vezes não é tão interessante mais a aposentadoria como era ano passado, tá? Tô com medo. Agora, eu gosto quando ela fala, se foi antes da reforma, já sei que vem paulada aí. Ó, Janete, por acaso, Janete, eu olhei aqui, gente, tem alguma pergunta? A gente está quase acabando aqui no balãozinho. Mas a Janete perguntou, aposentado por invalidez, pode trabalhar em casa ou não pode trabalhar em nada? Não pode trabalhar em nada. O certo é em nada, tá? A gente sabe que é difícil, às vezes as necessidades, né? Remédio e tudo mais, mas o certo é trabalhar em nada. Agora, eu vou deixar uma dica aqui. Se o aposentado por invalidez, ele precisar de alguém para tomar banho, para se locomover, para ir ao médico, para se alimentar, precisar de um cuidador, ele pode ter direito, não só por invalidez, mas outras aposentadorias também, tá? Ele pode ter direito, tem direito a 25% de acréscimo na aposentadoria, tá? E isso pode ajudar. E muito, né? Imagina, 25% a mais, tá? Então, fica a dica aqui, né? Porque aí, numa dessa, não precisa nem se esforçar tanto a trabalhar.
o ideal é não trabalhar, porque se o INSS descobrir, ele corta e cobra os últimos 5 anos de aposentadoria, hein? Aconteceu com a minha amiga. O que é contribuinte facultativo? Dá tempo, entraram umas 3 perguntinhas que eu vou fazer. O que é contribuinte facultativo? Contribuinte facultativo é aquele que não tem a obrigação de pagar o INSS, que não trabalha remunerado, tá? É aquele que está desempregado, é o estudante, é o estagiário, né? Então ele contribui porque ele quer, tá? Não é aquele obrigado a contribuir como o autônomo, o individual, tá? Show de bola, minha filha. Tinha chegado uma pergunta, não estou achando, que estava falando sobre algumas pessoas se sentem incomodadas do... deixa eu ver se eu acho aqui, para eu perguntar certo. Sou descontado diretamente em folha para a Previdência. É obrigatório? Mas essa pessoa, ela é aposentada ou não? Ih, não falou. Se ela for empregada e estiver nativa, né, sem ser aposentado, na realidade é assim, é sempre obrigatório, tá? Agora, se você não é aposentado, não se sinta incomodado, porque isso daí vai virar uma aposentadoria para você futuramente. Agora, se você aposentou e está trabalhando registrado, você tem que continuar contribuindo, isso é lei, tá? Infelizmente, de 2016, o STF julgou e acabou total com a desaposentação, que vinha sendo discutido, vinha sendo feito, né? Desaposentação, reaposentação, acabou com qualquer tipo de discussão, revisão sobre as contribuições que foram feitas após a aposentadoria, tá? Então, quem está trabalhando e é aposentado tem a obrigação prevista em lei em continuar contribuindo com o sistema e isso não volta para esse aposentado, tá? Ele tem direito a salário família em alguns casos, tá? E é só. Se o aposentado ficar doente, não puder trabalhar naquele trabalho dele registrado, ele não tem direito ao auxílio doença, tá? Porque ele já tem a aposentadoria dele, tá certo? É triste, mas é a realidade. É difícil. A minha querida Lígia falou, pensionista com 20 anos de contribuição, pode se aposentar? 20 anos de contribuição e tendo a idade, pode se aposentar por idade sim, tá? Só que o que acontece? Qual é a idade da pensão? Qual é o valor da pensão? Perdão. Se a pensão for até um salário mínimo e ela aposentar com salário mínimo, ela recebe os dois sem problema. Se a pensão for acima de um salário mínimo ou a aposentadoria acima de um salário mínimo, existe uma tabela progressiva de redução do que for maior, mas recebe os dois sem problema, com 13º, sem problema algum, tá? Foi bom tu tocar nesse assunto, que eu ia te perguntar o seguinte, em qual caso não se recebe as duas aposentadorias? Não sei se é isso que a pergunta é assim. Estou falando de forma leiga, tá? Não sei se deu para você compreender. Em que caso eu não vou ficar com duas aposentadorias? Duas pensões, hein? Não, peraí. Vamos fazer melhor. Minha tia já é aposentada há muitos anos, então ela ficou com a aposentadoria dela por tempo de serviço, a aposentadoria do marido por tempo de serviço e ainda a pensão, você está falando os termos errados, tá? E a pensão também do marido. Ela ficou com, desculpa, a puridade do marido, a puridade dela, ou por tempo de serviço dela, e por tempo de serviço do marido. Ela ficou com as 3. Hoje isso não acontece mais, né? Com as 3? Esquece, lá atrás. Ela ficou com 2 de INSS. Sim. 2 de INSS. E uma que a gente regime próprio. Isso. Tá, exatamente. Pode. Tranquilamente. Hoje em dia, a mulher tem a aposentadoria dela, marido faleceu.
ela recebe pensão por morte do marido, aquela aposentadoria do marido vira pensão por morte para ela, ela precisa requerer, não é automático. E se o marido, por exemplo, tinha uma outra aposentadoria num fundo próprio, né? Ele era servidor, né? Aposentado, ela tem também direito a essa pensão, que era a aposentadoria dele como serviço próprio, tá? Tem sim, tá? E recebe o mesmo valor com essas mudanças? Não, Tá. não. Teve uma... Por exemplo, se o marido vier a falecer depois da reforma, né? Tem a redução. Então, vamos supor, vai pegar a aposentadoria dele, ela vai receber 60%, tá? Se tiver filho menor de 21 anos, mais 10% por cada filho, né? O filho completou 21 anos, vai tirando a parte do filho e ela volta nos 60%, tá? Algumas regras. Se você tiver 45 anos na data do falecimento, é vitalício. Menor do que isso, tem uma tabelinha que fala quanto tempo você vai receber, tá? Menor do que 45 anos da data do falecimento não é vitalício, tá? Gente, vocês já viram o seguinte, tem que procurar orientação. Não dá, Tem. é muita coisa. É Agora eu tô muita entendendo que coisa. a galera não consegue, porque é muita coisa. Olha, Cristina, eu vou fazer a última pergunta. Hein? Ana tem 59 anos, contribuiu com 21 anos como professora, não é isso? E há 10 não contribuiu. Ela pode se aposentar já? Ela tem 59 anos. 59 anos, o que acontece? Como professora, se esses 21 anos veio como professora antes da reforma, se ela vier a trabalhar como professora por mais 4 anos, ela aposenta no especial como professor, tá? Agora, com o tempo que ela tem agora, né, 21 anos, ela tem que completar a idade para aposentar por idade, tá? Que no caso seria hoje 61 anos, tá? Então, com esse tempo que ela tem, ela precisa esperar a idade para aposentar, tá? Caraca, eu vou te falar. Olha, gente, quem quiser, eu vou deixar ela fazer as considerações finais, dar o contato dela. Quem tiver mais dúvida, ela tá sempre fazendo lives lá no Insta dela. E quando não faz lives, ela tá sempre dando dicas e orientações e também coisas que mudam. Essas dicas que ela já deu aqui hoje, que a gente nem sabia, ela tá sempre colocando lá, ela vai fazer as considerações finais. Eu já quero agradecer, maravilhoso. Gente, quem gostou aí, bate palma. Cristina, espero que tenha atendido aí, te contemplado. Olha, galera. Ah, tá, minha irmã foi boa aqui, ó. Minha irmã falou que uma pensão, a da minha tia, uma pensão é federal, pensão do uma pensão federal do INSS do falecido e uma do INSS do falecido. E uma dela do INSS. Isso que eu perguntei. Sim. Pode. Tá. Pode ainda, porque não existe na lei nada ainda que proíba, né? Muito embora a gente sabe que eles estão já se mexendo para dar uma proibidinha nisso. Mas enquanto não tiver, tá liberado. Mas olha só, doutora Ana, deixa eu te falar. Ela só que não recebe na íntegra, né? Na íntegra que eu tô falando é o valor cheio. Isso não bate, né? Não recebe na íntegra, não. Tem a redução, sim, tá? Beleza. Tem a redução. Gente, quem gostou, eu adorei. Foi melhor do que eu pensava. Vou marcar outra com ela. A gente vai falar de outros assuntos. Doutora Ana, muito obrigada pela sua disponibilidade. Hoje é um feriado. Sei que trabalha muito. Falar com ela é difícil, gente. Difícil pra caramba. Por favor, faça suas considerações finais. Deixe seus contatos se quiser. Seu Insta que tá aí em cima, gente. É só clicar. Fica à vontade. Tá ótimo. Olha, agradeço muito novamente pelo convite. Agradeço muito a todos que vieram nos prestigiar, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né, que vier lembrar depois, tem meu Insta, Ana_Tangerino, tem meu YouTube, Ana Luísa Tangerino, tá? A página do Face, advogada Ana Luísa Tangerino,
e o site analuisatangerino.com.br, tá? Então fiquem à vontade, tá? Eu estou direto fazendo lives, vídeos informativos, tá? Que eu acho que é importante, é um trabalho social, voluntário que a gente se dispôs a fazer, né? Porque já que ligando num 35 eles não passam as informações de maneira adequada, nós estamos aqui para isso, tá? A sociedade informada fica melhor e mais resistente a qualquer porrada do governo, tá? Então eu Verdade. agradeço muito a todos vocês. Senhora Elisete, eu estou à disposição, querendo, pode me convidar que eu estarei aqui novamente. Gostei do... Entrou na live há tempo. Qual é o nome do gatinho? Ah, é a Sol. Ela invadiu Sol, a Sol, live. Sol, até a Sol ficou feliz. Ellen Raiol falou, parabéns, muito fera. Gente, é fera mesmo. Por quê? Eu alinhei, eu falei, ó, já recebi, ó, a Thelma Lina tá falando, parabéns pela entrevista, muito produtiva. Gente, eu vou Que combinar bom, com ela obrigada. segunda. Viviane Tureta, grande abraço, Lígia, galera, amor. E ó, eu gosto disso. Eu mandava as perguntas dela na lata, pá, sem titubear. Benção falando maravilhoso. Não fica gaguejando, não, minha filha. Mostrou que sabe que estuda. Lógico que poderia, é muita lei, é muita regra, uma coisa ou outra, Sim. mas não titubeou em nenhuma. Eu tô, ó, boba. Vou falar lá pra galera do Mature. Muito obrigado, gente. Maravilha. Boa noite. Galera que ficou aí, agora só segunda-feira. Tchau, doutora. Muito obrigado. Tchau. Muito obrigada. Bom abraço. Até mais. E vai ficar gravado aí, gente, para quem ainda quiser tirar dúvida. Fui!